Então, pronto. Estamos falando de diversidade étnica e religiosa na Índia, né? Vimos que a Índia é um país de maioria rural, de maioria hindu, que fala hindu, né? Bastante a língua hindu, que grande parte também das pessoas, 80% dos indianos, são adeptos ao hinduísmo, cerca de 10% ao islamismo, e outros 10% aí da população são minorias de outras religiões, né? Presentes em adeptos a outras religiões. Esse contato aí entre essas religiões, entre essas culturas diferentes, promoveu, de certa forma, alguns conflitos no país ao longo da história e que permanecem até hoje, como, por exemplo, eu vou falar de novo da Caxemira, que é uma região de profundo contato aqui entre os hindus e os islâmicos, certo? Essa galera dessas duas religiões, e rola meio com uma tretazinha aqui entre a Índia e o Paquistão, sim, por causa dessa região. E grande parte das pessoas que moram na região da Caxemira, na Índia, são islâmicas, e o Paquistão fica reivindicando esse território, né, dizendo que é deles. E, na verdade, tudo isso aqui era um território só e foi dividido, vocês vão ver já já. E aí a Índia disse que não, que a Caxemira pertence a eles, e blá, 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 blá. E aí continua até hoje esse morinho, né? Sendo que o Paquistão é um país com arsenal nuclear e a Índia também. Então, tipo, pode haver uma treta aí futura não muito legal nessa região. Ao longo da... Cadê? Isso é o que eu tinha falado. Sim, aí está dizendo aqui que o povo indiano sobreviveu ao longo de sua história a várias formas de poderes políticos, desde a imperadores até a inúmeros pequenos reinos. Vamos ver já um pouquinho da história. A cultura e as práticas religiosas hinduístas influenciaram bastante o sistema de segregação social que existe no país, que é o sistema de casta, né? É muito comum. Já foi abolido lá o sistema de castas, mas eles persistem porque é algo enraizado na cultura do indiano. Foi abolido por lei já, né? Na Constituição do país foi abolido já o sistema de casta, mas eles persistem nesse sistema até hoje. E é um sistema, sim, de segregação, de separação, conforme a sua posição social que você desempenha na sociedade indiana. E tem a ver com a religião hinduísta, né? A cultura e as práticas religiosas hinduístas se espalharam por toda a península indiana, sempre difundindo a força dos sacerdotes brahmanes, da escrita sânscrita, que é outro grande viés da característica dos indianos, e as línguas indo-arianas. Foi dessa matriz que surgiu o sistema de castas, dos hinduístas, né? O sistema de casta é um sistema de diferenciação hierárquica, porque realmente distribui as pessoas de quem tem mais poder a quem tem menos poder na sociedade. Se você é um sacerdote, se você é um político, se você é um militar, dependendo do segmento social. Se você é um comerciante, se você é um agricultor, se você é um operário. Mais detalhe, tem, por exemplo, os Dalits, né? Os Dalits são pessoas que são consideradas intocáveis. Tipo assim, onde elas andam, o que elas fazem, tudo isso é muito regrado, né? Muito segregado. Elas não podem frequentar tais espaços, muitas vezes não são aceitas em tais espaços. São consideradas intocáveis, pessoas intocáveis. Mas as pessoas pensam que as castas na Índia têm a ver com dinheiro, tipo assim, com posição social em relação a dinheiro, a renda. Não, porque tem Dalit rico e tem Dalit pobre, certo? Mas você ser rico ou você ser pobre, você não deixa de ser um intocável. De acordo com a cultura, né, que se criou desse sistema de casta de segregação, de acordo com a sua função, né, da sua família, enfim, você pode ser uma pessoa altamente influente na sociedade indiana ou uma pessoa desprezada na sociedade indiana, certo? Então, não tem a ver tanto com essa questão financeira, não. Não tem. Porque eu vi até um documentário, um tempo desse, que falava, né? Tem muitas desmistificando essa questão de que o povo pensa que o Dalit, que é o intocável, todo Dalit é pobre. Não tem Dalit rico, né? Mas ele não vai deixar de ser intocável para a sociedade indiana, nesse sistema de castas aí. Mas, assim, não tem mobilidade social? Não tem. Mobilidade, você está falando em relação a quê? A mudar de classe? Não. Você acredita? Não tem isso. Não tem isso. É como se você tivesse realmente destinado. Você é destinado. Você nasceu nessa casta, tem que estar nessa casta. Mas você pode sim ser uma pessoa rica, ter bens, bem-sucedido, mas você vai ficar nela. Porque você nasceu naquilo ali, então você vai ficar naquilo ali. É tipo uma coisa meio que medieval, que eles persistem.
Por causa da incorporação de novos povos e da crescente divisão do trabalho no país, que ele é com a sua função também, né, que você exerce, o número de castas admitidas pelos hindus chegou a cerca de 2.400 castas. Diga aí. É um sistema muito, muito vasto, muito amplo de separação, de segregação da sociedade. E aqui fala que já foi extinto. Na lei não existe mais, mas eles, como é uma questão histórica, cultural do país, eles persistem até hoje, separando as pessoas, pessoas casando com outras pessoas por causa da casta. Isso acontece muito ainda na Índia. Inclusive, é um país não muito interessante para as mulheres, né? Quem lê aí um pouquinho sobre feminismo, você vai ver que a Índia é um dos países que existem altos índices de casamentos que são arranjados ainda, por ser, é tão arcaico isso, mas isso ainda existe. Muitas dessas mulheres que casam com homens passam por uma série de estupros maritais, né, patrimoniais ao longo da sua vida, enfim. Lá tem tipo, mutilação também, né? Não é um país muito legal não para as mulheres. Aí esse sistema de casta meio que dificulta também a independência das mulheres na Índia, porque tipo, a vida da mulher é regrada pelo homem, né? Então, se ele morre, ela tem que estar aí tendo o apoio de alguém, de um outro homem, que geralmente é o pessoal ali da família, os homens da família do seu esposo. Enfim, mas a vida dela inteira é regrada, é regida por um homem. Os muçulmanos começaram a chegar à Península Indiana no século VII. No século XIII, eles dominaram militarmente vastas extensões do norte do país, aquela região mais alta, né? Comandados pelos sultões. Um sultão seria tipo um chefão, né? Da religião islâmica. Sediado na cidade de Delhi. Delhi, que é a capital hoje. No século XIV, dois grandes sultanatos, dois grandes reinos, digamos assim, islâmicos, dividiam a Península Indiana, separados por um reino hindu. Sempre foi muito forte as duas religiões no país, mas principalmente os hindus, né, que é característico de lá, deles. É mais cultural. Domínio britânico e formação territorial e econômica. Como eu falei, a Índia é um país que foi comandado, que foi colonizado pelos britânicos, pelo Império Britânico, que a Índia não era no passado só essa região que é hoje, não. Tipo assim, essa região aqui todinha, quer ver? Ainda não é só a Índia, não era só a Índia mesmo. Isso aqui, ó, peraí. Venha, meu filho. Sim, eu tirei, interessante. Deixa eu ver se eu coloco no Maps. Vamos ver a separação aqui dessa região. O Império Britânico ele chegou a comandar diversos países nessa região aqui, como Paquistão, Índia, Bangladesh, né? Toda essa região aqui. Então, tipo, a Índia não era só isso aqui que a gente estuda hoje, né? Existia uma junção aqui de vários povos. E aí o processo de independência começou no século XX. Vamos ver isso aqui agora. Ó, dominada pelos britânicos desde o século XIX, a Índia, desde 1858, passou a ser dominada pelo Império Britânico. Se originou nesse processo de descolonização do antigo Império Britânico das Índias. Em 1947, a Índia se tornou um país independente. Mas esse domínio colonial se estendia desde o Sri Lanka ao sul até a Cordilheira do Himalaia, que separa o subcontinente indiano da Ásia Central. Ou seja, era uma extensa área, né? O que era de domínio aí dos britânicos. O processo de independência do Império Britânico resultou na formação de vários estados independentes. A Índia é um deles, 47, o Paquistão também foi em 47. Ou seja, pode reparar aí, final da Segunda Guerra Mundial, né? Em que o Reino Unido já não tinha tanta força, estava arrasado com a Segunda Guerra Mundial, e a gente vê que, quando a gente estuda a África e o processo de descolonização, pronto, mais fácil entender. Quando a gente estuda o processo de descolonização recente, que a gente vê os países que se descolonizaram de forma recente, a partir aqui da metade do século XX, a gente vê que isso vai acontecer tanto na África quanto na parte sudeste da Ásia, vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial. Justamente porque os países que estavam colonizando esses países, tanto na África quanto na Ásia, eram países que estavam envolvidos na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Aí, no final da Segunda Guerra Mundial, começa a haver diversos movimentos de independências, a gente vai ver que
vai surgir um grande líder na Índia, né? O Mahatma Gandhi, vai surgir um grande movimento de independência, mas é claro, eles conseguiram também pelo fato de que os países, esses países que estavam dominando, tanto na África quanto na Ásia, eles tinham gastado um monte, investido pesados para a Segunda Guerra Mundial, financeiramente. Então, os movimentos de independência que surgiram foram meio que um pontapé ali, ainda mais, né, para a questão. Então, a Índia e a Paquistão se tornou independente em 47, o Sri Lanka em 48. O Sri Lanka está bem pertinho dali, peraí que eu vou mostrar. Em 71, o Paquistão Oriental quer dizer leste, o Paquistão Oriental se tornou um país independente. Processo que deu origem a Bangladesh. Então, Índia e Paquistão 47, Sri Lanka 48, 71 Bangladesh. Nepal e Butão, principados, eram tipo reinados, né? Localizados no Himalaia, sempre mantiveram certa autonomia em relação à coroa britânica, embora fossem também área de domínio britânico. E completam esse contexto geopolítico. Então, olha aqui. Que no passado, essa região aqui era chamada de Índia, né? As Índias. A região aí de domínio de grandes produtos que a gente chama de especiarias, né? Essa região aqui que pega Afeganistão, Paquistão, Índia, Bangladesh, era a região das Índias no passado. Mas no século XIX, a partir do século XIX, passou a ser uma área ocupada pelo Império Britânico, né? E colonizada pelos britânicos. Então, ó, Paquistão, Índia, que eram coisas só, se tornaram independentes em 47. Nepal e Butão também eram domínio, mas eles tinham certa autonomia, né? Diz aí que eles eram regidos por principados. Bangladesh em 71 se tornou independente. E o Sri Lanka também, pós Segunda Guerra Mundial, também se tornou um país independente. É bem menorzinho aqui, tá aqui. É um país que é uma península. Não é península, não. É uma que a gente chama de país... Meu nome é cercado de água por todos os lados. Tá aqui na cabeça agora. Enfim, quando eu lembrar, eu digo. Né? Que é quando um país ele é cercado de água por todos os lados. Como é o nome que fala aí? Não tô lembrando agora. Enfim, aula demais. Vamos seguindo, então, eu não esqueço alguma coisa. A formação territorial da Índia provocou uma das maiores tragédias da era moderna. Aqui vai rolar uma treta muito grande, esse processo de formação do território indiano. Porque justamente por uma questão religiosa e também por uma questão de administração. Vai dizer o seguinte: nos meses que se seguiram à independência, pelo menos 5 milhões de hindus, de povos hindus, que habitavam a província de Punjab, que fica na Índia, dividida ao meio, foram expulsos do recém-criado Paquistão Ocidental e tiveram de emigrar para a Índia. O mesmo aconteceu com outros tantos milhões de muçulmanos que habitavam regiões que passaram a pertencer à Índia. As populações expulsas, tanto da Índia quanto do Paquistão, entraram em guerra aberta quando se encontraram no caminho. Isso aconteceu, e aí aconteceu a morte violenta de vários povos, né? Esse processo de expulsão de um território, do seu território para outro, de fugir. Disputa por territórios. A memória de toda essa violência alimentou ódios recíprocos que perduram até os dias atuais, como é o caso da região da Caxemira, eu ia falar dela de novo, está aqui, ó, que é uma região de disputa do Paquistão e da Índia. Embora hoje pertença à Índia, o Paquistão fica reivindicando o território, dizendo que pertence a eles. O Paquistão Oriental, por sua vez, era habitado pelo povo Bengali, também que também é muçulmano, mas distinto étnico e culturalmente dos povos do Paquistão Ocidental. Em 71, os bengalis declararam sua independência. E aí formou o país chamado Paquistão, né? O Paquistão Oriental se tornou o Paquistão. Para fugir da violência das tropas paquistanesas, milhões de bengalis partiram para a Índia, que acabou enviando seu exército para apoiá-los. Com a vitória dos nacionalistas bengalis, nascia um novo estado independente, que era Bangladesh. E a capital de Bangladesh é Dhaka. Mas essa região aqui, ó, da Caxemira, é uma região habitada principalmente por povos islâmicos, que no passado muitos paquistaneses fugiram para essa região aqui da Caxemira para tentar sobrevivência no país, porque o Paquistão Oriental estava se tornando um país, né? E aí, hoje em dia, o Paquistão reivindica esse território, dizendo que é deles, mas pertence à Índia.
crescimento econômico e luta pela independência. Então, vamos lá. Os britânicos construíram uma extensa rede ferroviária na Índia, foram eles que começaram o processo inicial de industrialização da Índia, tanto de infraestrutura quanto da implantação das primeiras indústrias. Então, implantaram a rede de ferrovias, integrando as zonas produtivas aos portos exportadores. Nas suas margens cresciam velhos e novos centros industriais, como Nova Delhi, que é a capital do país, nos quais funcionam as casas de comércio e as instituições administrativas. Nas primeiras décadas do século XX, a indústria moderna nasceria em muitos desses centros urbanos. Primeiras décadas do século XX, ou seja, a Índia também é um país que teve uma industrialização do tipo tardia, né? Praticamente o quê? 100 anos após o primeiro país, que é a Inglaterra. A indústria moderna nasceu na Índia, em alguns centros urbanos, em especial Calcutá, que é a sede da metalurgia no ramo de metais, assim como Ahmedabad e em Bombaim, ambos centros da indústria algodoeira. A Índia tornou-se o centro estratégico do poder do Império Britânico, uma área de intensa produção, né, tanto da questão algodoeira, né, do algodão para as indústrias inglesas, quanto de outros produtos. Servia para manter o luxo e as riquezas da corte imperial britânica. Com o sistema de coleta de impostos organizado pelos britânicos, muitos camponeses pobres acabaram perdendo suas terras. O país viveu um dramático processo de concentração fundiária durante a colonização, coisa que aconteceu com o Brasil também, né? Naquele processo das Seis Marias. Os donatários poderiam dividir as capitanias em Seis Marias, doar essas terras para algumas pessoas, que eles tinham aí o poder de administrar. Essas Seis Marias eram grandes propriedades agrícolas, que algumas adotaram o sistema de plantations, e outras se mantiveram ociosas. Então, naquele período já de colonização do Brasil, já começou o processo de concentração de terras. Isso é semelhante ao que aconteceu na Índia também. Lá também houve esse processo de concentração fundiária. Onde poucas pessoas têm vastas extensões e poucos quase não têm terra. Aí, outra coisa que aconteceu na Índia e que aconteceu no Brasil também é esse processo aqui de cultivo, né? Enquanto os principais solos, eles passaram a produzir produtos para exportação, os piores solos passaram a produzir alimentos para abastecimento interno. Nos últimos anos do século XIX, crises catastróficas de fome mostravam os resultados dessa inversão. Ou seja, porque eles produziam mais para o mercado externo, né? Pegavam os melhores solos e as maiores extensões territoriais para produzir para o mercado externo. E aí faltava alimento para as pessoas dentro do país. A luta pela independência. Desde o século XIX, descontentamentos levaram a diversos movimentos sociais e nacionalistas na Índia. Mas aí o movimento de independência vai surgir mesmo com Mahatma Gandhi, no século XX, com o enfraquecimento britânico após a Segunda Guerra Mundial, e liderados por Mahatma Gandhi, o movimento de desobediência civil cresceu. Essa desobediência civil não era um movimento violento, não. Eram movimentos de protestos de forma pacífica, certo? E o Mahatma Gandhi era o líder desse grande movimento que surgiu para a Segunda Guerra Mundial de Independência na Índia. Esse movimento pregava não violência, justamente porque não tinha atos violentos. Propunha o boicote dos produtos britânicos, a recusa do pagamento de impostos, enfim, tudo isso tentando pressionar aí o Reino Unido a deixarem, né, deixarem eles se declararem independentes. E aconteceu em 47. Que tem um textozinho falando de Gandhi, ele é muito famoso quando a gente estuda a Índia. Industrialização moderna na Índia. Após um longo processo de independência, na primeira metade do século XX, em 47 eles se tornaram independentes. Os primeiros governos nacionais procuraram promover o crescimento econômico por meio de uma política de substituição de importações. Aí deixa eu dizer, que modelo de industrialização é esse? Quando o país se tornou independente, né, alguns governos que assumiram a Índia passaram a praticar uma industrialização do tipo substituição de importações, que é um tipo de industrialização, substituição de importações. Quer dizer o seguinte, que quando a Índia se tornou independente, ela passou a produzir aquilo que antes ela importava. Então, de início, ela passou a produzir produtos que a Índia antes comprava de outros países. Então, por isso que é chamado de substituição de importações. Quando você adota esse modelo, no caso, isso também aconteceu no Brasil. Quando o Brasil se industrializou,
né, principalmente do século XX e até metade do século XX, o nosso modelo de industrialização era esse aqui, substituição de importações. A gente passou a produzir o que antes comprava de fora, principalmente nesse período das duas guerras mundiais, né, que os países estavam envolvidos nas guerras, os conflitos. A gente adotou esse modelo também. Então, isso aconteceu na Índia, mas lá na Índia teve um que a mais, né? Aqui vai explicar o que a mais foi esse que eu estou falando agora. Teve um planejamento estatal centralizado, protegeu o setor industrial da concorrência externa, por meio de altos impostos dos produtos que vinham de fora, implantando também o sistema de tarifa aduaneira para produtos importados. Cadê? Tudo isso promoveu um grande crescimento econômico da Índia, quando ela adotou esse sistema de substituição. Mas não durou muito tempo, porque agora vai vir a crise que aconteceu no país. Esse modelo, porém, não teve sustentabilidade em função do desequilíbrio entre as políticas econômicas interna e externa. Por um lado, o crescimento da produção industrial gerou a necessidade de aumento das importações. Tinha que importar mais o quê? Maquinário, recurso energético para as indústrias. Então, aumentou a produção, aumentou, mas aumentou também a quantidade de coisas que eles tinham que importar, que eles tinham que comprar para produzir mais. Ao mesmo tempo, a produção nacional não era suficientemente produtiva para competir com o mercado externo, gerando um déficit na balança comercial. Isso quer dizer o quê? Esse déficit na balança comercial? Quer dizer que eles passaram a comprar mais do que a exportar. E o que eles conseguiam exportar não eram produtos de alto teor tecnológico, então eles não conseguiam ter aí uma balança comercial favorável. Tipo assim, uma economia crescendo em números positivos. Então, o sistema de substituição de importação não durou muito tempo, né, de êxito, de sucesso, por causa que eles tinham que comprar muitos produtos de fora também para subsidiar essa produção industrial, né, como maquinário e recurso energético. E aí o país entrou em uma crise, porque também não conseguia concorrer com o mercado externo, outros países, entrou em crise. Sua balança comercial começou a ser aí acotada de forma negativa. Aí a gente tem as crises do petróleo na década de 70, outro fator que favoreceu, né, que houve um aumento do preço do barril do petróleo, e a Índia tinha que comprar esse recurso energético para o setor industrial. A elevação dos juros da dívida externa dos países mais pobres pelos bancos credores também foi outro fator na década de 80, a agravar ainda mais os problemas. Na fase da globalização atual, entre 1989 final do século XX até 2004, né, de 89 a 2004, o governo promoveu algumas amplas reformas econômicas para tentar sair da crise. Que reformas eram essas? Pediu dinheiro emprestado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, mas para pedir o dinheiro emprestado ao FMI teve que aderir ao plano de ajuste estrutural do FMI. E o que é esse plano de ajuste estrutural do FMI? PAI, ou PAIs, são planos, na verdade, planos de ajustes estruturais. Quando um país pede dinheiro emprestado ao FMI, geralmente, quando é muito dinheiro, esse país ele tem que garantir ao FMI, a essa instituição multilateral, que ele vai ter condições de pagar, né, a dívida com juros. E aí, o que é que o FMI faz? A gente vai emprestar, mas vocês vão ter que assinar aqui um documento dizendo que vocês vão implantar medidas que chama... Eu tô ótima, viu? São medidas burocráticas, medidas... que geralmente recaem sobre o setor social. Vou mostrar já algumas delas. Então, vocês vão ter que ajustar aí a economia do país, tipo assim, aumentar o salário abaixo da inflação, aumentar o valor dos produtos. O que mais? Passar a gastar menos com saúde, educação, segurança, principalmente com questões sociais, passar a gastar menos. Porque o Estado ele vai ter que criar ali medidas para acumular dinheiro para pagar a dívida. Então, a FMI ajuda, mas você tem que aderir a esses planos de ajustes estruturais, certo? Então, isso aconteceu na Índia, de 89 a 2004. O governo pediu ajuda ao FMI, assinou o planozinho lá dos ajustes estruturais e o Estado passou a controlar maciçamente os gastos. Para isso, empresas públicas foram privatizadas. Outro fator também que acontece quando o país pede dinheiro emprestado ao FMI, que é muito comum, é uma das características. Privatização de empresas estatais e empresas estrangeiras puderam abrir filiais na Índia. Ok.
empresas estatais foram vendidas para o setor privado, o Estado passa a ter mais dinheiro, passa, mas aí a lucratividade das empresas que eram do Estado passam a ser das mãos aí do setor privado, né? Tem isso. Cadê? E empresas estrangeiras passaram a se instalar na Índia também, adquirindo controle acionário de empresas que eram indianas e forçando reduções drásticas nas taxas de importação de produtos. Como resultado, entre 2006 e 2014, as exportações da Índia em geral têm aumentado. Tem mais de empresas indianas, que são indianas estatais, ou empresas que são privadas. Grande parte são privadas. Então, está promovendo desenvolvimento social no país? Não. Mas é um dos países que mais cresce em níveis econômicos no mundo? Sim. E eu vi que eles tinham até ultrapassado o Brasil já, né? Já está entre as 10 maiores economias do mundo e ultrapassou o Brasil já. Na posição ali do ranking das maiores economias. Cresce, é um dos países que mais crescem. A gente vai ver agora em que setores eles crescem tanto. Como é o caso da produção de software de computadores. E a Índia é um dos países líderes na produção de software de computadores do mundo. E outros produtos de suporte também, né? Aqui o livro vai falar. A questão de supervisão, suporte técnico, consultoria de informática, eles também superam a produtividade até da China. Que aqui vai falar o seguinte, ó, embora a participação chinesa nas exportações mundiais seja superior da Índia, no ramo de programa de computador, a China consegue vender até mais do que a Índia. A participação indiana em outros serviços é bem maior, como nesses aqui, de suporte, supervisão, suporte informática, técnico, consultoria de informática, chega a ser superior da China. Embora a China consiga vender mais, exportar mais em questão de programas. Mas a Índia está ali pau a pau, né, com a China, como um dos maiores produtores e exportadores de software de computadores, né, que são programas de computadores. Nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento na área de tecnologia, o aumento do número de patentes, ou seja, de patente quer dizer tipo de empresas, de produtos que são específicos daquele país, daquela população, ou daquela empresa, daquele país, enfim. E a adequação da produção nacional aos produtos estabelecidos pela OMC, para os produtos de tecnologia da informação, ainda tornou-se responsável por cerca de 1/5 das exportações mundiais de programas de computadores. Né? 1/5 é muita coisa no mundo todo,